Olá, estamos aqui com mais um episódio do nosso Pode Sentir, o podcast, né, patrocinado pela Nelsenses. E hoje nós temos aqui três convidados, na verdade, né? A Monja Anne, que já esteve conosco em outras edições, e hoje nós temos mais dois convidados muito especiais, que é o Luiz e a Rita Pontes, e eles vão falar um pouquinho mais sobre Sound Healing, né? Nós estamos aqui juntos para poder estar discutindo um pouco mais sobre esse assunto, sobre meditação, sobre o som, sobre as tigelas, porque nós estamos com um retiro muito especial, pessoal, que vai acontecer esse ano ainda, em outubro, e esses queridos aqui estão nesse retiro e vão nos trazer um pouco mais, falando um pouco mais sobre todo esse universo mesmo. Gente, eu só queria que começasse, então, pelo Luiz, para que ele pudesse explicar um pouquinho mais, né? Falar um pouco mais sobre esse trabalho incrível que vocês já desenvolvem há algum tempo, né? Luiz, seja muito bem-vindo. Rita, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E dou a palavra aí para vocês. Obrigada. Bom, eu sou o Luiz, né? Luiz Pontes, e trabalho com o Sound Healing com as tigelas de cristal especificamente desde 2008, quando elas chegaram na nossa vida. Então, a partir daí, a gente criou juntos a Som de Cristal, que é essa empresa que é pioneira, né, no Sound Healing com tigelas de cristal no Brasil. Nem existia esse nome ainda, Sound Healing, né? Era terapia do som, que a gente falava na época. E a partir daí nós começamos a trazer esse instrumento para o Brasil, a facilitar que ele chegasse aqui para as pessoas trabalharem com ele. E agora, mais recentemente, em 2022, nós criamos um Instituto Som de Cristal, que é voltado para esses eventos, como o retiro, voltado para cursos e tudo mais que a gente faz para poder expandir o som cristalino aí pelo Brasil, né? Perfeito. E aí, Rita, fala um pouquinho também sobre você. Então, eu quero complementar, a gente fala muito assim também, né? Um vai complementando o outro. Eu quero complementar que quando as nossas primeiras tigelas chegaram, tudo isso foi desenvolvido porque a gente tocava para nós mesmos. Então, a nossa experiência veio do nosso próprio sentir, do como elas foram mudando a nossa vida e também por essa alegria de estar trabalhando com elas e estar passando pelo que a gente estava passando, de levar para os amigos, amigas, que também começaram a querer ter as suas, e foi daí que desenvolveu tudo. Então, eu gosto muito de focar muito nisso também. A gente usou muito para nós, e foi daí que veio toda essa experiência e todo esse sentir de trazer e compartilhar com as pessoas. Muito bom, muito incrível isso, né? À toa que eu também conheci vocês através das tigelas, porque eu também me interessei muito. E conheci todo esse trabalho, né? À toa que eu fiz o curso também com vocês e foi maravilhoso. Bom, eu queria agora que a nossa querida Monja Anne, que os nossos ouvintes já conhecem ela um pouco mais, já fizemos aí um podcast, né, Monja, juntas, e agora estamos aqui novamente. Queria que você novamente também desse uma introdução, falasse com nossos ouvintes, para que eles pudessem sintonizar um pouco aí sobre tudo isso que a gente hoje trouxe para eles. Agradecendo a oportunidade de estar aqui unida com todos vocês, agradecendo a Tarim, que oferece esse espaço para que possamos nos comunicar. E é algo muito importante dentro da nossa cultura tibetana, dentro da tradição do budismo tibetano, o som sagrado. O som é frequência, é vibração, e a essência da manifestação, sejam circunstâncias, ou sejam objetos, matéria, ou sejam espaço, tudo são frequências, tudo é energia vibrando no espaço. Então se utiliza muito o som, a frequência sonora, para induzir estados de consciência. Então, a atividade iluminada, estados de consciência iluminado, sendo induzidos através de mantras, sons, e unido com tigelas sonoras, com pratos, com cornetas. Ou seja, existem toda uma orquestra de instrumentos sonoros que vão associadas a atividades iluminadas que queremos despertar no interior das pessoas. Então, as cerimônias, os rituais no budismo tibetano, eles têm melodia,
cada invocação de uma determinada atividade. Por exemplo, a invocação da atividade iluminada da compaixão, que é uma qualidade da mente iluminada. Quando queremos manifestar essa qualidade, vamos utilizar um mantra da compaixão que vai associado a uma melodia litúrgica, que é uma melodia doce, amável, confortável. Quando vamos invocar a qualidade protetora, necessitamos de uma atividade mais enérgica. Então, o som do protetor é com tambor, ele é mais marcante, ele é mais pulsante, mais enérgico. Então, também a melodia litúrgica, assim como os instrumentos dentro da liturgia e o mantra associado, tudo são frequências, tudo são vibrações, e tudo constrói um campo que desperta uma experiência, um estado de consciência. Que é isso que propõe o budismo tibetano, e ele é muito especial e muito particular pela sua velocidade, rapidez de despertar estados mentais. Se vamos pelo pensamento, pela lógica, pela análise, pelo estudo, vamos demorar muito, muito tempo, às vezes vidas, para poder ter uma experiência interna de consciência desperta. E através do som, da frequência, podemos em uma sessão ter um grande despertar de consciência. Aproveitando então, Monja, já que você deu essa bela explicação, eu queria que o Luiz agora também trouxesse um pouco mais o lado científico aí, né? Porque eu sei que você já escreveu livros, né, sobre sound healing, né? Você ensina as pessoas, né, e fala um pouco mais sobre frequências, né, sobre como que esse som realmente entra na vida das pessoas e transformam essas vidas. Traz pra gente um pouquinho aí mais sobre esses ensinamentos, Luiz. É muito interessante isso que a Monja traz, porque traz essa tradição, né, que é o som ancestral, porque a gente, na verdade, não está inventando nada de novo, né? A gente só está utilizando um conhecimento muito profundo que a humanidade já tem do som. E o que é interessante é que no mundo moderno, né, surgiram instrumentos agora, mais atualmente, que trazem essa mesma qualidade, né? Para quem está mais consciente, mais desperto, pode conectar com esses sons e subir esses degraus rapidamente, como a Monja acabou de colocar, porque o som é rápido, né? Ele faz com que a gente chegue no objetivo mais rapidamente. E quando a gente fala das tigelas de cristal, a gente está falando de uma coisa muito interessante, porque é uma espécie de conexão do muito antigo com o muito novo, porque essas tigelas, na verdade, elas são utilizadas na indústria eletrônica para fazer chips. Chips dos celulares, né? Que hoje a gente usa, né? O tempo todo, não seriam possíveis se não tivesse os cristais. Exatamente. As tigelas especificamente, que a Rita sempre fala sobre isso, né? Sobre as tigelas como o útero que gesta esse silício que vai ser utilizado pelas indústrias para fazer os nossos celulares, para fazer toda essa parafernália eletrônica que a gente tem, que torna possível um podcast como esse, por exemplo. Né? Então, a tigela de cristal especificamente, ela não foi construída para ser um instrumento musical, como, por exemplo, a tigela de metal foi, ou como outros instrumentos foram. Né? Ela simplesmente foi inventada para fazer uma coisa, e depois alguém descobriu que ela fazia um som, e um som maravilhoso, e um som muito especial, de um material que de uma pureza que você não encontra em lugar nenhum. Não estou dizendo que ela é melhor porque ela é mais pura, mas chamando a atenção pelo fato de que ela é feita de um material só, que é o quartzo, e com uma pureza muito grande, 99,9%, ou seja, uma pequena parcela apenas são impurezas. Então a gente tem um som ali de uma qualidade muito pura. Então isso faz com que, talvez seja isso que fez com que a gente fosse tão tocado por esse som na nossa vida, e fez com que a gente só trabalhasse com esse tipo de instrumento, de quartzo, e não os outros instrumentos, né? Então é um mistério que está por trás disso, a gente não sabe, a gente costuma falar assim, elas chamaram, né? Elas nos chamaram, elas nos atraíram, e é isso que efetivamente acontece. Agora, como o som afeta, né, a nossa
a nossa fisiologia, a nossa forma de pensar, as nossas emoções, isso a gente experimentou desde o início. Né? A gente viu que tinha alguma coisa importante ali com aquele som único, né? Porque essa sonoridade, por exemplo, do budismo tibetano é uma sonoridade complexa, né? Que traz toda aquela variedade de instrumentos. E aqui a proposta é outra. Então a gente vai misturar duas coisas que conversam entre si, né? Um som constante ali que não muda. O drone. O drone que drone fica musical. Ali, que fica ali e faz alguma coisa com a gente. E diz para o nosso cérebro assim, não, aqui você está seguro, pode se entregar para isso. E aí acontece a magia. Não, isso tudo é muito incrível. E, inclusive, eu queria que a monja também me contasse novamente essa história que ela já me contou, né? Mas de como as tigelas de cristais, também, ela teve contato com isso. Porque no budismo tibetano, são as de metais, né? Até a gente trouxe as tigelas aqui para que o público pudesse também entender um pouco mais a diferenciação de cada uma delas. E, monja, você começou no budismo e o primeiro contato que você teve foi a tigela de metal, né? Me fala um pouquinho mais sobre isso. E como que você teve esse contato com a de quartzo? As tigelas de metais, elas são bem ancestrais dentro da cultura tibetana e elas são feitas de composição de metais diferentes. Sempre tem o ouro, a prata, o cobre e dependendo da proporção que tem esses metais, vai dar um tipo de som e com um propósito melhor, mais voltado à sabedoria, mais fino, mais puro, o tamanho também. Então, eu fui apresentada primeiramente a esse conhecimento das tigelas. Aí, bem lá atrás, estamos falando talvez de 25 anos atrás, né? Ainda estava no mosteiro e foi presenteado no mosteiro. Uma pessoa chegou e fez uma oferenda e era uma tigela de quartzo bem grande. Foi a primeira vez que nós vimos isso, né? E nos chamou muito a atenção porque estávamos familiarizados somente com os metais. E quando vimos aquela tigela e o som que ela produzia, e todos ficamos muito perplexos, né? Pela pureza, pelo sagrado, pelo puro mesmo do som. E ela passou a fazer parte do nosso templo. E então a gente usava a tigela junto de algumas meditações e eu fiquei muito encantada. Mas naquele momento era algo muito especial, vinha da Alemanha e eram caríssimas essas tigelas e eram bastante inacessíveis. E aí quando eu vi que foram passando os anos, as décadas e de repente as tigelas estavam aparecendo aqui no Brasil e apareciam através da Tarim, aí eu também me encantei, foi curioso, tenho algumas tigelas e também faz parte da minha vida as tigelas de quartzo. Não, né? foi interessante, né? Já que a gente está aqui contando histórias, isso também é muito, muito peculiar, né? Eu frequento o templo da monja Anne já há algum tempo, né? E um dia eu apareci com as tigelas lá de cristal. Falei, monja, olha só que coisa incrível, né? Que eu fiz o curso do Luiz Pontes e foi um máximo. E eu adorei. E ela falou assim, nossa, não acredito que você tem isso, mas isso é muito caro. Como você conseguiu tudo isso? Muito eu falei, difícil, não, mas muito como caro, assim? né? Foi quando ela me contou toda essa né, história. Eu já conhecia as tigelas de metais, porque dentro do templo, nas meditações, a monja sempre usa, e eu já me encantava muito com esse som. E foi quando depois eu fui apresentada a vocês dois, que eu realmente também fiquei apaixonada, fiz o curso de vocês, me apaixonei, já fui comprando as tigelas também e levei para o templo e deu uma super sinergia, né, monja? As pessoas até hoje, elas falam, né, sobre isso, né, o quanto... Mas não somente as tigelas, teve também toda essa riqueza que eu não conhecia, eu conhecia através de vocês, que é a copa, o sino, o didgeridoo, didgeridoo, aquele outro que é como um piano assim que a harpa. Nossa, a harpa também é algo espetacular, né? Exato. Então toda essa linguagem, ela é muito única e somente conhecia através de vocês. E é impressionante, assim como em um instante você se conecta. Ou seja, com essa copa, você se conecta instantaneamente, imediatamente. Você sai da frequência da mente comum e você entra num estado de consciência, de paz, de harmonia, de sabedoria.
Então, me pareceu uma ferramenta espetacular para ser utilizada dentro da meditação e, assim, em cerimônias especiais como Ano Novo Tibetano, Nascimento de Buda. Eu sempre peço para a Tarim que participe dos eventos e, durante a meditação, ela passa os instrumentos e realmente é de muita elevação, de muita transformação, porque é experiência, e a experiência te transforma. Então, você não é a mesma pessoa quando você sai dessa experiência. Você já tem uma referência nova, de um estado novo de consciência, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Então, ela é muito útil para todo esse mundo moderno nosso, onde as pessoas estão muito desequilibradas, poder ter acesso a um encontro, a uma meditação onde se utiliza essas ferramentas. E vocês são os mestres das ferramentas preciosas, né? Então é uma maravilha ouvir vocês tocando pela própria experiência de anos trabalhando com elas. Então, vocês são elas, né? Elas são vocês. Esse encontro é muito bonito, né? Não é à toa que nós estamos aqui, porque esse encontro fez com que a gente quisesse realmente apresentar para o público algo diferente, inédito até, inclusive, né? Onde a gente coloca aí uma junção, né, do budismo tibetano com a meditação, que a monja também, modesta parte, monja, a sua meditação, a gente realmente já, sem qualquer instrumento, a gente já entra num estado muito profundo mesmo, de estado de consciência em si, mas juntando a toda essa ciência e também a beleza e ao som incrível das tigelas, isso dá uma profundidade muito maior, né? E vendo isso, eu até queria entender até um pouco mais e que vocês pudessem falar sobre isso, né? Como assim o silêncio, né? A gente tem um silêncio na meditação, né? Quando a gente faz essa introspecção. E juntando essa vibração do som, não parece assim, à primeira vista, meio que o oposto? Como que isso casa? O som e o silêncio? Isso, o som e o silêncio. Pode falar. Quem fala? O Rita. Fala você. A gente tem o nosso silêncio interno. O silêncio absoluto não existe, né? Se você ficar quieto e ficar num lugar... Por exemplo, existe um negócio chamado câmara anecoica, que é o lugar mais silencioso do mundo, né? Que as indústrias usam para fazer teste de equipamentos e tudo. Mas nesse lugar dizem que as pessoas não conseguem ficar nem, no máximo, 45 minutos. Que interessante. Porque é tão silencioso que a pessoa começa a ouvir o seu próprio sangue, a ouvir o seu sistema nervoso, né? Então, a gente não está acostumado assim, com esse silêncio quase que absoluto, né? Então, a gente trabalha num nível que está entre o silêncio absoluto e o ruído, né? Só que o mundo moderno, ele é muito ruidoso. Então, quando a gente traz uma proposta de trazer um som, por exemplo, o som da tigela de cristal, quando você gira especificamente, você gera um tom, uma nota musical que ela é a mesma. Então, ela não varia. E aí, o que acontece? Essa rapidez, né, que a gente observa no efeito delas, talvez tenha a ver com isso, porque o nosso cérebro, ele começa a entrar no estado onde ele começa a baixar as ondas cerebrais, né, vai para alfa, depois pode ir para teta, depois pode ir até para delta. As pessoas dormem profundamente, entram em estados meditativos profundos com esse som. E aí a gente tem possibilidade de entrar em contato com o nosso silêncio, que eu acho que é onde está esse estado de consciência mais completo, né, onde a gente pode abarcar a realidade de uma maneira mais total, que é a essência da palavra sound healing, né? Quando a gente fala sound, a gente está falando de som, mas a gente está falando também de sound saudável, porque sound também em inglês é saudável, são, né? Sim. E healing também, a palavra em inglês vem de holy, que é totalidade. Então a gente está falando dessa totalidade que inclui tudo isso, né? Então, quando a gente entra no estado meditativo usando o som da tigela, a gente tem possibilidade de entrar em contato com esse silêncio interior que está no nosso coração, né? Sim, fazemos parte. E também eu gosto muito quando você fala da parte do drone, por isso que eu falei do drone também,
O fato de ficar na mesma nota durante muito tempo, e a gente vai tocando, vai ficando na mesma nota, alguma coisa em nós espera alguma coisa. Seja uma finalização, seja uma mudança no som. E não vem. Vai indo, é a mesma nota, vai indo e vai um tempo, até que chega uma hora que você desiste. Não tem como não desistir. Você desiste, fala, não vai vir uma finalização, não vai vir uma mudança. Perfeito, Rita. E nesse de não vir a mudança, a finalização, o cérebro relaxa. Ele fala, então tá. Eu sinto, até assim, me ensinou muito, inclusive, nesse sentido. É uma abertura para o novo. Sair daquele lugar, daquela zona de conforto que você está esperando algo e não vem, você fala, então vamos ver o que vai acontecer, né? Já que não tem outro jeito. E nesse de vamos ver o que vai acontecer, você relaxa. Aí você vai para um outro lugar. Aí vem um silêncio que você não está acostumada. Sim. E isso acontece muitas vezes. Às vezes você perde a noção e a gente perde a noção quando a gente está tocando sozinho, né? Porque a gente não pode também tirar a atenção. Sim. Mas as pessoas falam, nossa, vocês tocaram tudo isso, parece que foi um pouquinho. Porque essa noção também faz parte desse lugar que a gente conhece. E esse drone leva a gente para o lugar que relaxa o cérebro e você se abandona, você se entrega. E isso eu acho que é uma magia que nos leva para esse silêncio interno que traz novas experiências. E são sempre novas. Maravilhoso. Gratidão por todo esse seu depoimento. E aí, Monja, qual a sua percepção entre o silêncio e o som? Como que isso converge aí, na sua opinião? É que tudo é frequência, tudo é vibração. E consciência é energia é consciência. Então, não tem como separar uma coisa da outra, né? Então, esse nada... vácuo não existe. O que existe é essa dança da energia, essa vibração, essa frequência. E dependendo de onde estamos, a nossa frequência da nossa mente, da nossa energia, pois é mais ruidosa ou é mais harmoniosa, por dizer assim. Mas o som, ele sempre está. Seja um som de harmonia, é como você falou, precisa de uma câmara produzida para ter esse nada absoluto, né? Porque, na verdade, o sangue está circulando, os planetas estão girando, o dia e a noite, as estações e os elementos, a terra, o ar, o vento, tá tudo em dança, né? E toda essa dança é uma dança de consciência, é uma dança de energia e é uma dança interdependente também. Então, dependendo de como está a nossa frequência, é mais denso ou é mais sutil, é mais harmonioso ou é mais ruidoso, né? Mas o som sempre está. E esses instrumentos, eles induzem uma qualidade de frequência mais elevada, mais sutil. Então, isso também leva a nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos, induzem a estados elevados. E estados elevados é saúde. Estados elevados é qualidade virtuosa, são boas causas. Com isso, vamos naturalmente colher bons resultados. Então, a gente muda de frequência, eleva a nossa frequência, a mente elevada. Então, o silêncio, ele para mim é harmonia, é uma frequência mais sutil e mais harmoniosa. E harmonia é amor, harmonia é conexão, é unidade, é sentir que todos somos os mesmos, brilhando dentro do único que brilhamos, o fractal que somos, reconhecendo essa mesma essência luminosa. Então, o silêncio do som, para mim, é a sabedoria da unidade. Então, esse som, ele nos eleva e nos conecta com essa sabedoria da unidade. Também tem formas preciosas que, quando vemos essas formas, ou lugares sagrados, que quando entramos nesse campo, também nos elevamos.
ou seja, também induz a um estado elevado, uma frequência elevada. As pirâmides, por exemplo. As pirâmides. A geometria sagrada Geometria mesmo, sagrada, lugares sagrados como o Peru, que vocês Lugares têm. na natureza também, né, monja? A floresta, o Amazonas, a grandiosidade. Então, tudo isso gera um campo, uma energia, uma frequência, um som sagrado, né? Uma frequência sagrada. E, então, o silêncio tem que ver com a quietude dessa mente ruidosa, dessa mente densa, mas não que a gente se encontre com nada no silêncio. A gente se encontra com uma harmonia, com uma frequência elevada, que é criatividade, que é virtudes e qualidades que vão surgindo como expressão desse silêncio interior, dessa elevação da nossa mente. Mas não existe o silêncio como vácuo, onde tudo desaparece. É impossível, porque tudo dança, tudo vibra. Não tem como haver o nada do silêncio, como as pessoas buscam, né? Não tem como parar. No céu tem nuvens. É natural o movimento no espaço. Agora, esse movimento ele pode ser denso, ele pode ser pesado, ele pode ser contraído, ou ele pode ser expandido, ser leve, ser sutil. Então, essas ferramentas, elas nos ajudam, elas nos estimulam a produzir essa elevação. Então, são ferramentas muito úteis e importantes para experimentar esse silêncio fértil, né? Esse silêncio virtuoso. Isso está bem assim, dentro daquele conceito do som, né? Que é o arrastamento, o encadeamento, que você faz um movimento, porque existe uma imagem assim que a gente usa, que são 2 relógios de pêndulo pendulando de formas diferentes, e aí, depois de um tempo que eles estão próximos, eles começam a sincronizar. Tem vários vídeos no YouTube, na internet, tem vários, né? Que isso é muito interessante mesmo. E é justamente esse processo que acontece conosco, que é o processo do arrastamento. Então, se a gente está com a mente ruidosa, a gente sabe que em algum lugar dentro do nosso ser, essa dança harmoniosa, ela está acontecendo. Existe uma harmonia do ser que pode estar encoberta com as nossas questões todas de ego, de participação no mundo e tal. Mas quando a gente usa esses instrumentos, a gente tem a possibilidade, a gente pode escolher nos entregar para eles, porque também tem esse ponto, né? A gente poder também ter essa liberdade de poder nos abrir para receber. Aí, a partir do momento que a gente se abre para receber, eu me coloco à disposição para que esse arrastamento ou esse encadeamento ele passe a acontecer. E aí sim eu vou sendo levado a esse silêncio. Eu posso ter que enfrentar ainda muitos pensamentos da minha mente que vêm, né, coisas que estavam lá no fundo, né, que ele traz, porque você quer ficar em silêncio, mas então você vai ter que olhar para as coisas que você tem que olhar, porque senão... Então, são várias camadas, né, para que a gente chegue nesse silêncio. Não é um botão que a gente aperta e a gente está lá. É uma jornada. Mas eu vejo muito esses instrumentos, porque a tigela tem essa coisa da dança, né, Rita? Essa coisa do movimento, que a Rita trabalha muito, essa questão do... Sabe? E essa dança harmoniosa, ela vai sendo absorvida por nós à medida que a gente se entrega para o som, né? Maravilha. Eu acho interessante quando a monja estava falando da dança. Você tem uma relação muito profunda com a dança também. Eu trabalho com dança também. E me tocou muito porque a meditação, junto com... Eu estou falando da minha experiência, não é que eu saiba demais, mas a meditação junto com o tocar a tigela, parece que... A gente sabe que nossa corrente sanguínea, né, o sangue está se movimentando dentro de nós. Então, a gente já sabe disso, existe o movimento. Mas dá uma vontade de se mexer, de dançar. Mesmo quando acontece esse silêncio, o corpo parece que quer ir. E esse ir dele é um ir, é um dançar, é um se movimentar tão gostoso que
é muito assim forte sentir essa harmonia. Mesmo na parte física, em que você vai e de repente, várias vezes já naquele lugar que está doendo, vai devagarzinho, movimenta, sente o corpo e vai. Então, é esse silêncio, mais unido com a harmonia e com o som da tigela, porque é o mesmo, né? Que é o que a gente fala, o drone, é o mesmo som, mas você dança, porque o corpo se movimenta. E o corpo se movimenta justamente nessa harmonia. É diferente de ouvir um ritmo. Ritmo de samba, ritmo de bolero, ritmo de valsa. Você não vai para nenhum deles. Você vai para o seu. E muitas pessoas também falam isso. Que está ouvindo o som da tigela, está meditando, de repente começa a dar vontade de se mexer. Não o se mexer porque está incomodado, está doendo. O se mexer de querer dançar. Como se o corpo quisesse ter uma participação Sim. no processo. E eu acho isso muito interessante. É interessante porque isso também acontece o contrário, né? A minha experiência que eu tenho dos retiros que eu acabo indo junto, né? Na verdade, eu não conduzo retiros, mas eu sempre estou ali na parte da organização, no back. E eu sempre levo as tigelas, sabe, Luiz? Eu levo e deixo elas ali. Se eles me dão a oportunidade, a monja sempre me dá a oportunidade. Eu toco para as pessoas, né? Enfim. E algo curioso, monja, que você já deve ter percebido isso também. Quando você começa um retiro, as pessoas estão agitadas, né? Porque é isso, o pessoal chega de São Paulo e tudo mais, está naquela movimentação ainda, né? Aquela coisa da correria, e chega lá e é tudo novidade, está todo mundo dentro do salão e conversando e falando e não sei o quê. E aí a gente vai e pede, olha, gente, vamos sentar agora, né? Porque a gente vai começar e o pessoal ainda está ali, naquela agitação. Você senta, coloca a tigela, começa a tocar, e vai. Só ali. Só fica ali quietinho e tocando. De repente, um vai lá e senta. De repente, o outro tem lá e começa a sentar. Quando você vê, tá todo mundo numa harmonia, no silêncio. A gente não faz nada. A gente só começa a tocar. Exato. É somente isso. Muito legal isso. Não é, monja? Tive várias experiências desse tipo já. Né? Isso e é o encadeamento de novo, né? É o arrastamento. Mas também é importante colocar, né, que essa dança sagrada, né, ou em harmonia, ela também é a dança da nossa vida. Então, como tudo é uma continuidade e tudo está em conexão, então essa harmonia que experimentamos na meditação, ou esse movimento de harmonia, ele também continua na dança da nossa vida. E a dança da nossa vida é a conduta, é a relação, é a comunicação. Então também nos transforma a nossa vida. Mas transforma a nossa vida numa direção de harmonia. E a harmonia é sabedoria, é insight, é crescimento, é evolução. Então são boas causas que vão gerando bons resultados. É saúde, é prosperidade, é abertura para que oportunidades novas possam chegar. Então, deixamos de estar entulhados de preocupações, de problemas, congelados numa memória do passado, contraídas numa história pessoal, e essa fluidez começa a fluir também através de nós, na nossa dança da vida, na nossa dança da comunicação. Então, ela não é somente o que a gente experimenta no nosso retiro, na nossa meditação, no nosso momento, mas como isso também reverbera dentro de nós e transforma a nossa vida numa dança de sabedoria, numa dança de harmonia. E isso é também isso é o mais importante. Com né? certeza. Como nos transforma. Transformando causas, transforma resultados. Coisas novas acontecem. Deixamos de repetir o mesmo. E começamos a nos surpreender pela beleza e pela magia da vida dançando em nós. E nós dançando nela. Então, é maravilhoso. E aceitando o novo, né, monja? Sim. Às vezes a gente não percebe, mas um dos grandes desafios da vida é aceitar o novo, porque é mais confortável, por pior que possa parecer, repetir coisas que a gente conhece. Sim, os padrões, né? Exato. E se abrir para o novo, às vezes, é um desafio tão grande. A gente acha que é, né? Que congela. Você não vai.
Eu falo muito sobre isso também, né? Porque a gente não trabalha trabalha com vários terapeutas e cada um dentro da sua linha, né, Monge? E eu navego em todos esses universos, né? Desde do espiritismo, o budismo também, o catolicismo em si, mas a gente não está falando de religião aqui, né? A gente está falando de uma espiritualidade em comum mesmo em si. De uma frequência. E de uma frequência, exatamente. Voltando ao nosso assunto, nossa frequência, esse som, né? E, Luiz, voltando até aqui no assunto, eu queria que você pudesse trazer um pouco mais, falando sobre quais são o que a gente trouxe aqui, né? A Monja, se ela puder falar, né, sobre a tigela de metal e você sobre os outros instrumentos que nós temos, porque nós vamos dar uma palhinha para vocês, gente. A gente vai, sim, tocar um pouquinho aqui. É claro que não chega nem perto, né, você já sentiu todos, né? Inclusive o de Djeridum, né? Sim. Que é maravilhoso e que o Luiz e a Rita vão levar, né, pro nosso retiro, que vai acontecer em outubro, de 16 a 18 de outubro, gente. Vai ter a união, então, desses mestres aqui, juntando aí a meditação e os instrumentos de cristal. Então, eu queria que você pudesse trazer mesmo, né, para as pessoas. Tem gente que nunca viu esses instrumentos na vida. É relativamente novo mesmo, né? Tem muita gente que não conhece ainda. A maioria das pessoas conhece as de metal. As de metal. Que são mais famosas, que chegaram no Ocidente na década de 70, né? Praticamente 60, 70, que o pessoal do Ocidente começou a ir para a Índia, né? Mas as de cristal apareceram só na década de 80, final da década de 80, lá nos Estados Unidos. E a partir daí houve esse crescimento, porque as pessoas foram conhecendo, e hoje já existe um movimento bem grande, né, no mundo todo com relação a esses instrumentos de cristal. Inclusive novos instrumentos surgindo, né? Não tem só esses aqui que a gente trouxe para vocês, mas tem também a pirâmide de cristal, a harpa de cristal, outros instrumentos. O diapasão, né? O diapasão. No meu caso, eu amo o diapasão, porque a impressão que eu tenho é que quando aciona o diapasão, eu vou para uma outra dimensão. Para mim, isso. Sabe? Parece que uma nave está vindo me tirar daquele momento e me levar para outro local. É incrível. Eu amo o diapasão. Porque existem duas grandes linhas, né, dentro do sound healing moderno como ele é hoje. Porque o sound healing não é musicoterapia. Perfeito. Você e também não é música também, né? Ele é uma classe aí de técnicas, de instrumentos que a gente usa de forma intuitiva, mas tem uma ciência por trás que cada pessoa está desenvolvendo da sua forma, porque ainda não existe assim um corpo de conhecimento ainda formado assim que seja muito grande. Então, cada um faz do seu jeito e, no nosso caso, a gente se apropria muito desse conhecimento mais moderno, mas também a gente honra demais e está muito feliz por isso, de estar fazendo, né, essa conexão com a ancestralidade, né? No caso, por exemplo, do som utilizado dentro do budismo tibetano. Então, é muito importante para a gente também honrar essa raiz, né? Porque o som é o som, né? Agora, o que a gente traz aqui é a possibilidade de experimentar essa sonoridade, que é uma sonoridade mais moderna. Mas quando a gente fala moderna, é porque ele foi inventado dessa forma agora. Mas o quartzo, por exemplo, o quartzo utilizado nesse instrumento aqui, ou nesse aqui, ou naquele ali, é um quartzo que nasceu há quantos milhões de anos na Terra? Exato. Então ele está embaixo da Terra já. Nasceu há 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões de anos, quando a gente nem imaginava estar aqui. Nossa Chapada dos Veadeiros está ali coberta por ele. Então, são milhões de anos. Então a gente está com o muito antigo aqui também, né? Fazendo parte aqui disso. Então aqui a gente tem uma taça, né? Que é um instrumento bem interessante, porque você pode segurar ele e fazer toda essa movimentação. Não sei se você quer dar a palhinha agora. Toca um pouquinho, depois a gente faz em Ele conjunto. é de quartzo, 100% quartzo. Não é vidro, né? Não. Não, porque assim, são duas tecnologias, né? Eu acho que é talvez interessante falar disso também. Porque isso aqui é vidro de quartzo. Isso aqui é vidro de quartzo, isso aqui é vidro de quartzo. E esse aqui também é vidro de quartzo, só que colorido, né? Sim, porque são quartzo, duas... Né? São duas... É mineral, né? Isso. Então, são duas tecnologias, né? O quartzo é o que a gente conhece, aquela pedra que tem 6 lados, transparente, que todo mundo, né, tem em casa, adora ter. Nós temos muitos em casa. E ele, por si só, já tem uma magia, né?
Ele por si Uma só já energia, tem uma história. Então, sim. ele também é tradicionalmente utilizado, por exemplo, por culturas como os nativos americanos, que têm um conhecimento muito grande sobre o cristal, um conhecimento energético, né? Muitas culturas usaram, existe a lenda de Atlântida, né? O cristal de quartzo como algo que pode captar energia, armazenar energia e transmitir energia. Exato. Né? Certo. Então, esse é o cristal de quartzo. Só que, por conta desse trabalho todo que aconteceu com a humanidade, e a humanidade foi inventando coisas, e essas coisas começaram a partir do século passado, foi uma das coisas que os cientistas fizeram foi cozinhar o quartzo. Eles cozinharam, e cozinhar o quartzo é muito diferente de cozinhar o vidro. O vidro você cozinha a 600 graus. O quartzo você precisa de 1.800 graus. Então é muito, muito, muito quente. Então Sim, demorou são um pouco. Para derreter a pedra. Isso. Derrete o E essa quartzo. tecnologia nem tem aqui no Brasil, né? Exatamente. Somente fora, né? Exatamente. Porque são fornos que Aonde existem temos mesmo. essas? Nos países desenvolvidos, China, Alemanha, A China, Alemanha. Estados Unidos, França, todos esses países têm essa Isso, tecnologia. Então, por exemplo, isso aqui, você pode falar, mas é quartzo também, isso aqui é vidro de quartzo, e isso aqui também é vidro de quartzo, porque isso aqui também é quartzo que foi fundido, foi cozinhado e colocado no molde para virar essa Passou tigela. por essa alquimia. Que lá na indústria, onde eles usam para crescer o silício aqui dentro, é chamado de cadinho. Né? É um cadinho. E a gente pode Crucible. olhar para ela, Em é um inglês. crucible. A gente pode olhar para ela e ver um cadinho, o cadinho dos alquimistas, que transformavam chumbo, buscavam transformar chumbo em ouro. Mas esses eram os alquimistas que é aqueles mais, assim, materialistas. Os verdadeiros alquimistas eram os alquimistas da mente, né? Que usavam os cadinhos para transformar as emoções, né? Os padrões, aquilo que precisava ser mudado no ser, para ouro, né? O ouro do brilho, o ouro da sabedoria, o ouro, né? Incrível. da consciência. Então, são vários símbolos que a gente vai trazendo, mas a partir de instrumentos que propiciam, né, essa sonoridade, assim. Então, por exemplo, o jeito de fabricar a tigela fosca, que a gente chama essa daqui, é diferente dessa daqui. Certo. Mas o vidro de quartzo hoje, por exemplo, você pode olhar para o mundo hoje, você pode não ver, mas aqui, por exemplo, tem vários. Essa tecnologia está aqui. Aonde que ela está? Né? Para que isso tudo aqui funcione, né, essa sala de podcast, Sim, todos. ele precisa da internet. E para a internet funcionar, ela precisa de fibra ótica. E fibra ótica é vidro de quartzo. Nossa. Então, é como se fossem os tubinhos daquela harpa maravilhosa. Ou isso aqui, numa bitola bem pequenininha, sabe? Sim. Então, no fundo, a gente está falando, né, de uma tecnologia que hoje é utilizada não só como fibra ótica, mas também em fornos de temperatura altíssima, em vidro de telescópio, porque também Submarino. vidro de submarino de alta profundidade ou de nave espacial. É tudo quartzo. É tudo vidro de Vidro quartzo. O vidro comum ainda tem uma porcentagem de, como é que se diz? De impureza, e que se coloca dentro ainda pode passar para o que está dentro. Certo. O de quartzo não. Por isso muitos laboratórios usam, né, os cadinhos, tudo, porque o que vai ser feito lá dentro não pode ter impureza, não dá para ser vidro comum. É como se fossem esses cadinhos aqui pequenininhos, usados em laboratório. Né, que eles colocam líquidos e coisas que não pode passar impureza. Então a gente está falando de um som puro que tem essa aplicação hoje no mundo moderno e que traz toda essa simbologia. E que hoje traz a comunicação que nós temos. A gente está aqui como poderia também estar com uma tela falando com uma pessoa que está do outro lado do planeta, porque existem essas fibras óticas, porque existe a internet. Então, para nós também isso é muito forte. Olha que essa riqueza, comunicação, né, que é feita instantaneamente,
devido ao quartzo, ao vidro de quartzo. Exato. Bom, então eu acho que a gente poderia, né, dar uma palhinha aqui para os nossos ouvintes, né, e as pessoas que estão nos vendo aqui no podcast. É claro, como a gente já falou, não vai ser exatamente, né, o que a gente propõe, tá colocando para vocês no retiro, mas é um pouquinho. Então eu gostaria que você, Rita, você, Luiz, pudessem tocar um dos dois instrumentos. A monja conduz a meditação, que seja breve, mas que seja algo profundo, que as pessoas possam aproveitar. Eu acho que nem todos têm o privilégio de poder ir num retiro, passar um fim de semana conosco, mas estão aqui ouvindo, né, toda essa sabedoria ancestral e que vão se beneficiar de alguma forma. Sempre em benefício de todos os seres, não, monja? Então, Sim. vamos aproveitar. Que assim seja. Pode puxar isso um pouquinho para cá. Se você quiser iniciar com essa também, monja, um pouquinho leve, né? Porque o microfone aqui é forte. Peraí. Esse som, ele já traz concentração. Então, o primeiro ponto da meditação é concentração. Corpo, mente, unidos no aqui e agora. Então, através dessa simplicidade, chamamos a atenção. A consciência que está vagando, distraída, ela presta atenção. Concentração. Concentração na respiração, concentração no corpo. Aqui e agora. No aqui e agora nos encontramos com o estado de presença. Presentes. E aí colocamos nossa âncora numa concentração aberta, onde permitimos que tudo possa transitar em liberdade. Nada que segurar, nada que rejeitar, e contemplando a impermanência, desde esse estado de presença, consciência aberta. E sentimos o movimento do ar que entra, o ar que sai. Movimento é a vida, movimento é a natureza. E através da concentração no movimento, respiração, contemplação. Quando o ar sai, soltar. Quando o ar entra, abertura. E nessa abertura, olhando para o céu, olhando para o espaço, olhando para o infinito. E assim vamos transcendendo tempo, espaço, localização, referência. E as histórias transitando, mas nosso olhar se expandindo. E olhando para o céu, contemplando as nuvens, olhando para o céu, o sol, a lua, os planetas, as constelações, o infinito, espaço infinito, consciência infinita. E nesse infinito, todas as possibilidades. E fazendo nossa escolha consciente, vamos escolher conectar-nos com o elevado, o supremo, consciência universal, consciência infinita, e nos apoiando na imaginação. Então vamos imaginar dimensões invisíveis aos olhos comuns, mas muito clara para a nossa mente desperta. E vamos abrir-nos a receber essa frequência, essa vibração de amor, de sabedoria, como uma chuva de bênçãos. Essa frequência entrando no nosso corpo, na nossa energia. É saúde, é harmonia.
sentindo células, moléculas, átomos, quarks, entrando nessa frequência de amor, de harmonia, de sabedoria, e dando-nos esse presente, oferecendo-nos esse momento onde deixamos de ser, existir, soltando o apoio às referências, passado, futuro, antes e depois, e descansando em lugar nenhum, soltando esse alguém que descansa, deixando de ser alguém, referência, localização, e se familiarizando com esse estado original, primordial, essencial, consciência. Consciência desperta, lucidez. Nesse estado lúcido, nos unimos a tudo e todos, unidade. Toda a parcialidade, toda a diferença, toda a multiplicidade, descansando na sua essência única. Unidade é amor, é êxtase, é bem-aventurança, é perfeição. Todas as sombras, karmas desaparecem, todas as nuvens se dissolvem. E o que permanece sempre do mesmo sabor, não aumenta, não diminui, não ganha, não perde, experimentando a essência do ser. Onde tudo e todos descansamos no mesmo. Experimentando esse descanso de ser alguém, fazendo algo, e entrando nessa dimensão atemporal, na atemporalidade e a simultaneidade, onde tudo está unido ao mesmo tempo, instantâneo, todas as vidas, todas as dimensões, todos os seres, todos os Budas, unidos na mesma luz, consciência, lucidez, paz, felicidade, amor, compaixão, alegria, onde todas as qualidades se apresentam, é natureza. Reconhecendo nossa verdadeira natureza, consciência infinita, e despertando para o verdadeiro sentido dessa preciosa existência humana. Emanação. Ser despertos, ser autênticos, ser livres, ser verdadeiro.
nos apoiando no som sagrado, elevado, que nos sustenta, nos nutre, permanecendo nesse estado desperto, de ser emanação, frequência, humanidade, todos os seres, familiares, amigos, ser universal. Sentindo a respiração, oração, amor e compaixão, emanação, ser despertos, servindo a humanidade através da sabedoria e a compaixão, onde todas as qualidades virtuosas se expressam espontaneamente. Criatividade e prosperidade, generosidade transcendental, abundância em todas as direções. Gratidão, generosidade, abundância, e assim entramos nessa espiral Gratidão, monja. Gratidão, Luiz. Gratidão, Rita, por esse momento. Até um pouco difícil, né, a gente falar depois de tudo isso aqui. Mas... falar um pouco. Deixa que o som fale por ele mesmo. E aqui a gente vai finalizando, então, mais um podcast. E queria agradecer a presença de vocês aqui. Realmente foi muito bom, muito esclarecedor, né? E deixando aqui, né, o convite para vocês poderem vir para esse encontro. Esse encontro aqui desses mestres de alma, de som, de frequência, de tudo de bom, de muita amorosidade, que vai acontecer em Piedade, no Vilarejo Núcleo Consciência, do dia 16 a 18 de outubro. Teremos então aí a presença da monja Anne, da Rita, do Luiz Pontes, junto com as tigelas de cristal, os instrumentos, a meditação da monja.
E queria convidar para que vocês sigam nossos canais, né? Eu vou deixar aqui aberto para que vocês possam também estar falando um pouco mais sobre como encontrá-los, né? Independente do retiro, mas que possam estar seguindo, né? Nossas redes, acompanhando aí o trabalho de cada um de vocês, que é maravilhoso, que eu já conheço há um tempo, estou duvidosa para falar em si. Então, no Instagram da Neosenses, @Neosenses, vocês vão estar encontrando o link do retiro para que vocês possam se inscrever. Queria deixar a palavra para a Monja, para que ela possa falar um pouquinho aí do templo, da fazendinha, do Instagram, né? E depois para o Luiz e para a Rita também falarem os seus contatos. Bem, são décadas de trabalho, manifestando, crescendo, evoluindo, despertando consciências. Atualmente estamos com uma proposta nova, que é no Riacho Grande, aqui bem próximo de São Caetano, a 20 minutos, 30 minutos, no Recanto dos Guerreiros. Estamos agora manifestando um espaço mais próximo para que possamos nos encontrar com facilidade, passar uma tarde juntos. Não se trata de um retiro longo, para momentos mais breves, mas muito rico na natureza, na represa Billings. Então, convidando a todas e todos, temos a nossa apresentação agora nesse sábado próximo, dia 4 de julho, das 13 às 18 horas, no Recanto dos Guerreiros, se encontra o Recanto das Deusas. Lá esperamos a todas e todos que sintam. Também temos um centro de retiro para processos mais profundos, imersões, que está em Ibiúna. Isso já requer mais tempo, mais dedicação e mais profundidade. Também fazemos alguns retiros individuais e coletivos. E temos nosso templo online, onde estamos trabalhando toda semana, quase que todos os dias, com uma proposta de temas variados, de reprogramação mental, de meditação, de budismo tibetano. São vários temas que vamos desenvolvendo, e toda sexta-feira em São Caetano temos o nosso templo presencial, onde às 20 horas estudamos e praticamos a meditação e o budismo tibetano. Então temos muita atividade. Sigam também a Monjane então no Instagram, @Monjane, que vocês também vão poder ter acesso a toda essa programação. Luiz, Rita? Bom, a gente agora está mais focado mesmo no Instituto Som de Cristal, mas a gente também oferece esses instrumentos, né? Facilita que as pessoas escolham esses instrumentos e sintam qual é a melhor nota, qual é o melhor som para elas. Então, a gente tem uma loja, né, que a pessoa pode adquirir aqui no seu conforto, pode receber na sua casa, que é loja.somdecristal.com.br. E nós temos também o nosso trabalho mais focado, que é o Instituto Som de Cristal, onde a gente começou em 2022 e agora estamos com cursos, né? Cursos voltados para ensinar não só a tocar, né, as tigelas, que aparentemente é simples, mas tem toda uma ciência por trás, né? Tem todo um simbolismo. E agora estamos com um curso de formação também, com a primeira turma, uma turma piloto, para fazer um curso mais completo, para que a gente possa explorar de forma mais profunda toda a simbologia e toda a potência que tem por trás, especificamente da tigela de cristal. Então, é um curso que está começando agora. Se alguém tiver interesse, né, agora no dia 16 de julho. E também temos atividades gratuitas que são bem interessantes, né? Temos o banho sonoro para dormir melhor, que é um banho sonoro online, que a pessoa pode... A gente faz às sextas-feiras, que é à noite, que é justamente para as pessoas poderem, né, receber a vibração. E funciona, viu, gente? Por online também. A gente já tem vários relatos, né, de que funciona mesmo. Já participei, é maravilhoso. Sim. A gente tem uma qualidade boa de transmissão de som, né? E aí a gente tem tem também a meditação coletiva, que é uma meditação de lua cheia, que tem um áudio gravado que a gente faz. E tem Tigelas no Parque, né? Que é um outro... Sim, os encontros no parque, não só no Ibirapuera, mas em outros parques da cidade, que a gente propicia que as pessoas vão e
junto com a gente, toquem ou recebam, né? Não precisa ter o instrumento, né? Só recebam ali a vibração no meio da natureza, que é muito legal. Então, essas são todas as atividades gratuitas que a gente faz para poder também fazer com que esse som chegue para as pessoas, né, de uma forma direta. Então, se vocês quiserem conectar com a gente, é no nosso Instagram, @somdecristal, né, tanto para a loja quanto para o Instituto. No YouTube também é interessante, Som de Cristal também, porque tem várias meditações ali que também você pode aproveitar. E aí a Rita também tem um trabalho de dança dela, né, que nasceu com as tigelas, que eu acho legal falar também um pouquinho. Ups. Eu chamo, na verdade, eu senti a inspiração de chamar de dança sagrada da alma. Durante muitos anos eu dei aula de dança do ventre e dança cigana, mas com a vinda das tigelas para a nossa vida, eu fui inspirada a criar esse trabalho de dança sagrada da alma, onde eu trabalho visualizações guiadas, eu guio essas visualizações, a gente vai para dentro de nós, para um lugar sagrado lá dentro, e conforme eu vou sentindo, conforme eu vou falando, as pessoas vão coletando alguns elementos e daí a gente levanta e dança. Não é uma dança que eu ensino movimentos para você poder dançar, mas em alguns momentos, em algumas aulas, eu ensino alguma coisa dentro dessa experiência que eu tenho com as duas danças que eu mencionei, para aumentar esse leque de opções do nosso corpo para se soltar, porque na verdade é uma dança intuitiva, é uma dança em que você simplesmente se deixa levar através das músicas que eu uso. Não é tudo que eu faço com as tigelas de cristal, não, em termos de para você dançar, né? Mas eu sempre começo para a gente se alinhar, chegar num lugar juntos. E também tem momentos que eu toco para a gente dançar. Mas é muito nesse sentido, é uma descoberta e um conhecimento interior. Maravilhoso. Por isso eu chamo, por exemplo, o que eu tenho feito de inspirações, para a gente poder, dentro de nós, através dessas inspirações, trabalhar esses movimentos e trabalhar o autoconhecimento também que eles trazem. Muito obrigada. Agradeço, então, novamente a presença de vocês aqui e aguardamos vocês, então, no nosso retiro. Sigam nossas redes. A Nelsenses também está aí com várias propostas das vivências, dos retiros, das viagens de propósito. E nos vemos, então, em outubro, de 16 a 18 de outubro, entre o som e o silêncio. Gratidão. Gratidão. Esperamos vocês lá com a gente. Gratidão.